Bom dia, galera, tudo bem? Olha, o Brian hoje mandou aí uma Polícia Federal. Arrasou, hein, Brian? Vou pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês. Tá perfeito, tá perfeito. Ficou, ó, show. Felipe mandou ali a imagem de Jesus com um menininho sendo abraçado. Coloque o nome completo aí de vocês, por favor, por causa da chamada, tá? E vamos dar alguns minutos de pessoal aí chegando, tá bom? Ué, professora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, graças a Deus mesmo. João Vitor, você tem conseguido entender a matéria, fazer os exercícios? Tão caladinho ultimamente. Não que não seja, né? Ah, entendi. Que figura é essa, Bruno? Cara, cada dia é um flash, essas figurinhas de vocês. Bom dia. Galerinha, vamos começar. Mas antes eu queria compartilhar algo com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vai funcionar desta vez, né? Ah, tá. Acho que agora não. Hoje é o Dia Internacional da Matemática, é o dia que a gente comemora. Eu trouxe um pequeno vídeo, bem pequenininho. Primeiro eu quero o feedback. Vocês estão conseguindo escutar o áudio do vídeo? Ah, beleza. Então acertei aqui na configuração. Tá bom. Vou prosseguir, tá? É rapidinho. Todo dia o meu caminho para a escola é sempre igual. Pontos, retas, planos. Formas e reformas. Comprimentos e medidas. Toda decisão que faço depende de variáveis que definem inúmeras possibilidades em minha vida. E sempre eu calculo o que é melhor para o meu futuro. Afinal, os números governam o mundo. Ao longo da história, a humanidade inventou a matemática, uma linguagem que é construída por símbolos e elementos próprios. Ela oferece um conjunto único de ferramentas que nos ajudam a compreender e a mudar o mundo. Há professores que ensinam essa disciplina de modo tão surpreendente que muitos alunos se apaixonam pela matemática. O professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malba-Tahan, agia exatamente assim, apaixonava as pessoas. Malba-Tahan escrevia grandes aventuras para serem vividas pelos seus personagens. Beduínos, sheiks, magos, princesas e sultões. As mais de 100 obras de Malba-Tahan auxiliam alunos e professores a perceber que aprender matemática pode ser divertido e desafiante. Esta é uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática, comemorado em 6 de maio, mesma data do aniversário de nascimento deste grande professor. É um vídeo bem curtinho, já acabou o vídeo. Tá? Aí eu não, como hoje é o dia da matemática, eu não podia deixar isso em branco, né? Passar em branco. Você tem esse livro, Gaspar? Legal, é bem bacana, né? Então, assim, fica aí
a representação do nosso dia, né? Para todos os matemáticos. É uma matéria que eu sei que não é tão simples assim, até mesmo porque é questão cultural, né? As famílias, elas acham que é difícil, na verdade, não é tão difícil assim, se a gente parar para analisar, né? A gente trabalha com lógica, trabalha com variáveis, e se a gente olhar ao nosso redor, a matemática, de fato, está em tudo que é lugar, né? Obrigada, Emanuele. Tá? Obrigada, galera. Então, eu só trouxe aí para não passar em branco, né? Para não deixar morrer aí esse dia que é importante para a gente, que é professor de matemática. Então, vamos para a nossa aula, né? Nós temos aí alguns exercícios para corrigir. Quem ainda não colocou o nome no chat, por gentileza, colocar, tá? E aí, ó, passei uma sequência de exercícios de 9 a 16. Essa sequência de exercícios já é uma coisa mais objetivas, né? Mais simples, um pouco mais braçal, para a gente poder praticar mesmo. A intenção aqui é praticar os processos, né? E a correção vai ser feita por vocês, tá? Então, vamos lá. Questão número 9. Nem preciso dizer que tudo isso aqui tem que estar no caderno de vocês, né? Ainda mais que vocês não têm o livro do terceiro ano. Vocês têm o livro de terceiro ano, mas é um livrinho que é só de perguntas que a gente vai trabalhar, tá? Eu não esqueci desse livro, tá? Um livrinho fino da Moderna. Eu não esqueci, está no meu planejamento. Então, no momento certo, eu vou trazer a parte teórica, tá? Como eu falei para vocês, o resumo da parte teórica, e os exercícios a gente vai trabalhar o que está lá no livro, tá? Então, vamos lá. Questão número 9, ele pede para calcular. Então, eu tenho aí números complexos, né? Que foi a nossa um dos primeiros encontros que a gente teve. E a gente tem frações, tem 3 frações aí. E o procedimento para resolver isso é multiplicando pelo seu conjugado. Não é isso? Então, nós temos isso, ó. O conjugado de 2 mais 5i é 2 menos 5i. É só trocar o sinalzinho do imaginário. Tá bom? E aí, depois é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. E eu tenho essa multiplicação aqui. Dá para melhorar. Tá? Aí eu tenho essa informação. Né? A gente sabe por que aqui deu 15. Porque i ao quadrado é menos 1. Não é isso? Menos 1 vezes menos 15, menos com menos dá mais. Por isso fica mais 15. Tá bom? E aí, ó, melhorando isso aqui, eu tenho resposta final aí. 23 menos 14i dividido por 29. Como ficou a letra B de vocês? Qual foi a resposta que vocês acharam? Coloca aí no chatzinho, ou então quem quiser falar, pode falar. Agora é a vez de vocês. Como vocês fizeram, gente? A questão letra B. Qual foi o resultado? Será que foi isso, Eduardo? Vamos ver. Resultado final, né? Então, aqui é o mesmo processo. Vou multiplicar. Vou dar uma melhorada e a resposta vai ficar assim, ó. 7 mais 11i dividido por 5. Dificilmente vai dar só sem o numerador, né? O denominador. Vamos ver como ficou a letra C? Ó. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu acabei aqui, né? Ó. Ai, meu mouse aqui. Eu acabei aqui. Mas isso aqui é como se fosse 23 dividido por 29 menos 14i dividido por 29. Tá? Igual aqui, ó. Aqui eu separei. Deu para simplificar aqui? Não deu para simplificar? Ó, e o conjugado aqui vai ser o positivo.
Opa. É correção lá. Tá? Questão 10. Aí a gente tem aqui, dado P de x, a gente tem um polinômio, x ao cubo, desculpa, menos 2x ao quadrado, menos x mais 2. Quais dos números, menos 1, 0, 1, 2 e 3, são raízes desse polinômio? Para a gente descobrir as raízes, né? Eu vou igualar isso aí. P de x igual a 0, como a gente viu na parte teórica de polinômios, né? E aonde tem o x, eu vou substituir por menos 1, vou achar o resultado. Se aquele resultado der igual a 0, beleza, sinal que o menos 1, ele é a raiz do polinômio. Aí eu vou testar de novo. Aonde eu tenho x, eu vou colocar o 0. Se o resultado der 0, né, igual a 0, beleza. Esse número 0, ele condiz. Aí vou testar com o número 1, com o número 2 e com o número 3, tá? Eu só vou dizer se esses números aqui são raízes de polinômio, se o meu resultado, o resultado daqui, der 0, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando for menos 1, ó, substituir aqui. X ao cubo vai ser menos 1 ao cubo. Menos 2 vezes x ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado. Tá? E a gente vai fazer as continhas. Se a gente fizer as continhas, ó, esse menos 1 ao cubo vai dar menos 1, ok? Porque menos com menos dá mais com menos vai dar menos. E 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, dá menos 1. Naquele quadrado, nessa primeiro parênteses aqui, tá? Aqui dentro da potência vai dar positivo, então vai dar 1, vezes menos 2 vai dar menos 2. Aqui, menos com menos dá mais, então vai dar mais 1 com mais 2. Aí eu tenho menos 1 daqui com menos 2. Sinais iguais, somo, repito o sinal. Então, dá menos 3. Aqui deu 1 positivo, mais 2, dá 3. Eles são simétricos. Então, aqui vai ficar 0 igual a 0. Então, eu posso afirmar que o número menos 1 é uma raiz para esse polinômio, ok? Não entendi, professora. Não entendeu? Tá, deixa eu só copiar aqui, então, o polinômio. X ao quadrado igual a x ao cubo. Menos 2x ao quadrado, menos x mais 2. Eu tenho menos 1. Nós vamos testar esses números, tá? Ó. O polinômio é P de x igual a x ao quadrado não, perdão, ao cubo, né? Ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2, tá? Aí eu tenho menos 1, 0, 1, 2 e o 3, para testar. Eu quero saber quem desse intervalo aqui é a raiz desse polinômio. A gente viu na parte teórica que o P de x, para ser raiz, tem que ser isso aqui, ó. O polinômio. Quem é o polinômio? Esse cara todo aqui igual a 0. Isso aqui é uma afirmação matemática. Eu estou dizendo que esse lado é igual a este lado. Ou seja, se esse polinômio aqui der 0, é sinal que essa condição é verdadeira. Se for verdadeira, eu posso afirmar que aquele número que eu coloquei lá para x, que eu adotei para x, ele é uma raiz. É isso, tá? Então, a gente vai substituir. Quem é o primeiro número? O primeiro número é o menos 1. Então, vai ser menos 1 elevado ao cubo. Estou substituindo esse x aqui, ó. Menos 2
que multiplica menos 1 elevado ao quadrado, menos da fórmula, né, da expressão, menos 1 mais 2 igual a 0. Estou dizendo que esse polinômio aqui, que é esse aqui, é igual a 0. Tá, Eduardo? Aí agora, só tem números nesse primeiro membro aqui. Então, a gente vai resolver. Menos 1 ao cubo vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos. E 1 vezes 1 é igual a 1. Vamos para o outro. Aqui eu tenho menos 2. Estou fazendo devagar, tá? Que multiplica esse resultado. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Aqui eu tenho uma multiplicação de sinal. Menos com menos vai dar mais. Mais 2. Igual a 0. Agora eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, vou multiplicar isso aqui primeiro. Menos 1. Menos com mais na multiplicação vai dar menos. 2 vezes 1, 2. Vou repetir o restante. Mais 1, mais 2. Opa. Mais 2, que é igual a 0. Menos com menos, na soma e subtração, sinais iguais, eu vou repetir o sinal e vou somar. Dá 3. A mesma coisa aqui, ó. Mais com mais, eu vou somar. São simétricos. Então, aqui dá 0. Essa condição é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, eu afirmo que menos 1 é a raiz do polinômio, desse polinômio aqui. Desse polinômio. Tá? Então, dentro daquele intervalo, a gente encontrou que o menos 1, ele é raiz. Aí a gente vai Então quer dizer que numa conta, toda vez que o resultado for igual a 0, toda vez que o resultado for 0, quer dizer que ele sempre vai ser raiz. O Isso 0 aí. sempre é a raiz. Isso aí. Claro que vai Beleza. depender do contexto, né? Depende do que a questão está pedindo. Mas, de uma forma nua e crua, sim, é essa afirmação. Tá? Então, às vezes a questão fala que a raiz é 1. Se ele falar que é 1, aí você tem que testar para verificar a veracidade da informação. Beleza. Eu vou só repetir aqui é porque o Gaspar quer saber o enunciado. Vou voltar aqui rapidinho, tá? Gaspar, o enunciado é esse aqui, ó. Dado o polinômio, quais os números, a gente tem um intervalo de números, são raízes desse polinômio. Então, ele quer saber quem desses números aqui são raízes. Tá? Aí eu testei o primeiro lá. A resposta está aqui, tá? Aí eu testei lá. Nessa continha aqui, é que eu fiz, tá bom? Então, aqui eu estou dizendo que o número menos 1, ele é raiz. Eu vou fazer o mesmo processo, Eduardo, para o 0, para o 1, para o 2 e para o 3. O mesmo processo que eu fiz aqui para o menos 1, tá? Se o meu resultado for igual a 0, beleza, estou afirmando que aquele número, ele é raiz. Vamos fazer com 0. Então, eu tenho aqui, ó, vou substituir direto. Elevado a cubo, menos 2 que multiplica 0 elevado ao quadrado, menos 0, mais 2, que é igual a 0. Aqui eu já sei que não vai ser. Por quê? 0 elevado ao cubo é 0. Isso aqui vai me dar 0, isso aqui vai me dar 0. Vai me sobrar quem? 2 é igual a 0. Isso é verdade? Não, isso é falso. Essa condição, essa afirmação matemática, ela é falsa. Então, o 2 não é raiz do polinômio. Não é raiz do polinômio.
tá? Qual o polinômio? Desse aqui. Mas ele pode ser raiz de um outro polinômio, tá bom? Aí como se diz que ele, por exemplo, ele é diferente, igual, ele é igual não é, mas... Então, ele só quer saber daquele intervalo de número, quem são os números que são raiz. Então, a nossa resposta vai ser o 0, o 2 eu vou pular, tá? Então, a resposta dessa questão aqui vai ficar assim, ó. As raízes os números são -1, 1 e 2. Aqui está o desenvolvimento. O que eu fiz lá está aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Vou prosseguir, tá bom? Na questão 11, ele pede para a gente determinar, ou seja, calcular, né? Determine, efetue, calcule, tudo tem o mesmo significado. Então, o que eu vou observar? Ó, eu tenho um sinalzinho de mais. Então, eu vou somar. Vou somar termos semelhantes com termos semelhantes. O que seria isso? Por exemplo, aqui, 5x ao cubo. O termo semelhante, a variável aqui, no caso x ao cubo, ele é semelhante aqui, ó, x ao cubo. Então, isso aqui eu posso fazer a somatória. A parte do coeficiente é a parte do número. Então, nós temos aqui com x ao cubo o número 1 junto. Porque qualquer número multiplicado pelo número 1 é o próprio número. Então, se eu tenho 2 vezes 5, 2 vezes 1 é 5. X vezes 1 é x. X ao cubo vezes 1, x ao cubo. Então, o número 1, ele está subscrito aqui, subentendido aqui. Só que na hora da soma, ele é importante para mim. Então, 5x ao cubo mais x ao cubo, isso vai me dar 6x ao cubo, tá bom? Então, aqui ele repetiu, todo mundo junto, né? E como é um sinalzinho de mais, ele não vai interferir nenhum sinal aqui dentro. E agora sim, ele vai fazer os termos semelhantes, ó. Aqui, como eu falei para vocês, dá 6x ao cubo, menos 4x ao quadrado, com menos 2x ao quadrado, sinais iguais eu vou repetir e vou somar o coeficiente. Quem é o coeficiente? A parte numérica do polinômio, tá? Então, ó, 4 com 2 dá 6. E vou repetir a minha variável, que é o x ao quadrado aqui. E eu vou fazer o mesmo processo. Esse aqui com esse aqui. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. O maior módulo é o lado positivo. No caso aqui é o 3. Então, 3 menos 2 vai... 3 menos 1, perdão, dá 2 e vai dar positivo. E aqui, ó, menos 7, a parte numérica, né? Tem variável aqui? Tem. Só que a variável ela não aparece porque ela é igual a 0, tá? Ela não aparece aqui. É o termo independente que a gente fala. Conforme a gente vai passando exercício, a gente acaba fazendo uma revisão, tá? De alguns termos. Esses termos vocês têm que começar a acostumar a entender, tá bom? Então, ó, menos 7 com mais 3, sinais diferentes, subtrai. Então, vai dar 4. E repete o sinal do maior número, que é o 7, nesse caso aqui. Tá bom? Aqui, para aqui, por quê? Eu não tenho mais como prosseguir. Não tem mais termos semelhantes para somar, no caso. Tá? Então, para aqui. Mas se aqui, por exemplo, ele fala assim, ah, desse polinômio, será que o número 1, ele é a raiz? Aí a gente tem que lembrar do procedimento que a gente fez no exercício anterior. Aí vou pegar o p de x, ou seja, o polinômio em questão, vou igualar a 0, e aonde eu tenho a letrinha x, eu vou substituir pelo 1, por exemplo. E aí, se esse resultado desse polinômio, dessa conta, der 0, o número 1 vai ser raiz. Se for diferente, ele não é raiz. Então, vai depender muito do que o exercício pede, tá? Então, por exemplo, aqui ele está pedindo só para determinar, ou seja, para ir resolvendo até onde dá, né? É o que aconteceu aqui na letra A, tá? Vamos fazer o mesmo processo na letra B, só que eu tenho um sinalzinho de menos aqui.
Então, esse sinalzinho de menos, ele acaba multiplicando todos os sinais daqui de dentro, tá? Muda o sinal de todo mundo. Por quê? Menos com mais vai dar menos na multiplicação, menos com menos vai dar mais, e menos com mais vai dar menos na multiplicação. Esse sinal, ele está multiplicando todo mundo aqui dentro. Então, tá aqui. Agora sim, depois que eu ajeitei a casa, eu vou ver os termos semelhantes, ó. X ao quadrado, x ao quadrado. Eles são incomuns, são semelhantes, então dá para fazer a operação. Vou olhar para a parte do coeficiente, que é a parte numérica. Eu estou falando coeficiente, variável, para vocês começarem a se acostumar, tá? Com esses termos, para ficar mais fácil, tá bom? Então, eu tenho 8 positivo com menos 5. Sinais diferentes subtrai do sinal do maior módulo. Sempre a mesma regra, tá? E aí, como resultado, eu tenho esse polinômio. 3x ao quadrado mais 6x menos 12. Na letra C, eu tenho um sinalzinho de mais e tenho um sinalzinho de menos. Faz normalmente, gente. Faça devagar, tá? E aí, ó, só essa parte final aqui que vai mudar os sinais. Porque o sinalzinho de mais, como eu falei anteriormente, ele não tem nada, porque mais com mais dá mais. Tá aqui. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Então, eu não terei um sinal daqui de dentro. Eu só acabo alterando quando é um sinalzinho de menos, tá? E agora, depois que eu organizei, ó, eu vejo quem é semelhante para fazer as contas. E eu tenho esse resultado. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? E a gente para, eu explico de uma forma diferente, tá bom? Ó, letra D. É uma multiplicação. Na multiplicação, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, que é 2x, vou multiplicar com... Faz o chuveirinho. Isso aí, é o chuveirinho. Cada elemento do outro polinômio. E aí eu tenho que lembrar da regra de sinal. Nessa matéria, muita gente erra nos sinais. Então, tomar cuidado. Fica a dica aí para vocês, tá? Porque as 4 operações vocês sabem fazer. Quer dizer, as 6 operações, né? Além de somar, subtrair, multiplicar e dividir, tem a potência e tem a raiz. Vocês sabem fazer. O negócio é a atenção na questão dos sinais. Então, fiz o chuveirinho de cada elemento aqui, tanto com 2x quanto o menos 3. Cheguei a essa informação e aqui eu faço a redução, né? Faço soma e a subtração que for conveniente. E aí eu tenho essa informação aqui. Se vocês observarem, o polinômio está numa ordem decrescente. Olha aqui, ó. O Bruno que gosta de ver esses detalhes, né? Ó, 3, 2, tá pelo grau. Aqui é 1 e aqui é o grau 0. Ó, 2, 1, 0. 2, não tem 1, então vai para o 0. Tá bom? Tô tentando explicar devagar. E aí a gente faz uma recordação. Então, por exemplo, quero saber qual é o grau desse polinômio. O grau desse polinômio é o número 3. E possivelmente, né, eu tenho 3 respostas. Se eu fosse resolver isso aqui, eu teria 3 respostas. Provavelmente 2 na área dos números complexos e uma real. Ou 3 complexos, por exemplo, ou 3 reais é muito difícil, né? Mas pode ter essa possibilidade também. Rara, mas pode ter, tá? Na divisão, o mais comum é essa parte da divisão. É só para a gente recordar, olha. Macete. Aí é macete. Eu vou olhar o primeiro termo aqui, né? 10. Eu tenho 5 aqui. Vou dividir. Dá 2. Por quê? 2 vezes 5 não é 10? E aí, quando eu mudo de lado, eu troco de sinal. Né? E aqui, ó, eu faço a multiplicação. Se eu pegar x ao quadrado, aí eu tenho que lembrar de potência, regrinha de potenciação. X ao quadrado. Nossa, passou muito rápido hoje. X ao quadrado, né? Dividido por x, bases iguais, eu repito a base e subtraio quem? Os meus expoentes, tá? Por isso que é 2x. Se eu fizer o caminho inverso, eu tenho 2x vezes 5x. Ou seja, 5 vezes 2, 10, beleza? E x vezes x, bases iguais. Aqui é o grau 1.
Olha como é importante vocês saberem disso. Ter isso fixado na mente de vocês. Aqui é como se fosse 1 aqui em cima do x. Então, se a base são iguais, eu tenho uma multiplicação, repito a minha base e somo os meus expoentes. Por isso fica x ao quadrado. Tá aqui. E aí, quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Por que acontece isso? Para eu zerar essa primeira parte. Isso é a parte de procedimento da divisão de polinômio. É uma regra, tá? E aí, ó, eu pego esse 2x e multiplico para quem está aqui, ó, que é o menos 4, que vai dar menos 8x. Passou para o outro lado, trocou de sinal, fica mais 8. Faço a subtração aqui normal, deu esse valor, e vou repetir esse cara aqui. E aí começa uma nova divisão. E quem eu vou dividir? Sempre esse primeiro termo aqui, ó. E aí eu lembro que o Bruno comentou o seguinte, professora, quando eu termino essa conta? Quando a gente olha para o grau aqui, ó, esse grau não é 1, não é o mesmo daqui? Está na hora de acabar. E aí a própria conta acaba. Tá? Enquanto aquele grau for maior, esse grau daqui, for maior que daqui, a conta vai rolando, vai rolando, vai rolando. Até ficar indivisível, vamos dizer assim. Tá? E uma observação. O divisor, que é essa parte aqui, ó, dividendo, o divisor, o grau dele sempre vai ser menor que o dividendo. Nunca vai ser o contrário, tá? Então, tem uma observação aí, tá bom? Vamos prosseguir. Aqui eu tenho a divisão aqui, ó. Como tá o nosso tempo curtinho, já vou passar direto, tá? A forma de dividir é a mesma, tá bom, galera? E aí, quando eu tenho 0 aqui, eu lembro que eu tenho uma divisão que é exata. Quando eu tenho aqui um resto que sobra, né? A minha divisão ela não é exata. Para eu tirar a prova real, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o meu divisor pelo quociente e o resultado somar com o meu resto. Quando eu faço esse processo aqui, eu acho quem? O meu dividendo. É igualzinho na divisão, né? Com os números normais. A prova real se dá assim também, tá? Na questão 12, aí a gente volta para os complexos. A gente está indo e voltando, né? Nesses exercícios. Dado Z é igual a 1 mais 2i. Encontre o inverso multiplicativo de Z, né? Bem, o inverso vai ser o quê? Uma divisão. Lembra quando eu tenho lá em potenciação que eu tenho 2, por exemplo, 2 elevado a menos 1? E eu falo, gente, aquele menos lá em cima representa uma fração, tá? Então, a mesma coisa aqui. Inverso multiplicativo. O contrário da soma é a subtração, da subtração é a soma, da multiplicação o inverso é a divisão. Olha aqui a divisão. E da divisão vai ser quem? A multiplicação. Assim como o inverso da potência é a raiz, assim como o inverso da raiz é a potência. Eles são casados. Lembre-se desses conceitos, tá? Aqui a gente não vai perguntar, qual é o inverso da soma? Não vou perguntar isso. Esses conceitos, esses pré-conceitos, deveriam ter na cabecinha de vocês, tá bom? E aí aqui a gente vai começar a misturar várias coisas, tá? Porque os polinômios faz parte dos números complexos. Até então vocês não sabiam. Vocês tiveram lá no 8º ano os polinômios, né, que é o período que vocês aprendem, mas vocês nem sonham com os números complexos, né? E no 9º ano a gente fala, gente, olha, a raiz de menos 4. A gente vai parar aqui porque não pertence aos números reais. Essa era a resposta. Agora vocês sabem que existe um grupo além que engloba os números reais, que é os números complexos, tá? E aí a gente tem aqui a fração, voltando para cá, né? Ou então o inverso. Claro que isso aqui é uma das formas para resolver, tá? E eu vou, para resolver isso aqui, multiplico pelo seu conjugado, não é isso? Olha, só que a gente já sabe. Faz a multiplicação. Por que aqui deu logo isso aqui? Porque se eu pegar, multiplicar o conjugado, que esse carinha, pelo 1, é o próprio isso aqui, né? Então, por isso que aqui é 1 menos 2i, tá bom? Fazendo a multiplicação aqui, eu vou dar uma melhorada nisso. E aí eu tenho como resposta definitiva isso aqui, tá? Aqui ele dividiu ainda.
Porque aqui dá para somar, ó. 1 mais 4. Então, essa é a nossa resposta final, tá bom? Questão número 13. Determine o número complexo de Z, tal que 2Z menos 1 é igual... Olha aqui, ó. Conjugado. Eu tenho que lembrar que quando eu tenho Z com um tracinho em cima, é o conjugado. Mas, professora, não tem fórmula ali. Eu tenho que lembrar do conceito, a parte conceitual lá de complexo. Que a gente sabe que Z é igual a A mais BI. Então, o conjugado disso é o quê? A menos BI, ok? Então, onde eu tenho esse Z aí, eu vou substituir essa fórmula. Olha aí. E aí eu tenho uma operação a se fazer. Aí letra para um lado, número para o outro, né? Então, aqui, ó. Eu tô falando muito rápido, gente. Tô tentando falar devagar. E aí eu tenho essa parte aqui, primeiro membro, ok? Esse meu segundo membro, como eu falei para vocês, isso aqui é o conjugado. E aqui, ó, ele substituiu aqui, mas é o conjugado, né? E aí se fez, tá? Letra para um lado, número para o outro. Aí, ó, igualando as partes reais e imaginárias. E aqui a gente tem uma igualação, uma igualdade, onde a gente acaba encontrando aqui. Então, quem seria o número complexo de Z dessa expressão? Isso aqui. Tá bom? 14. Aqui na 14 é tranquilo, né? Passando na letra A, vou fazer a multiplicação, ok? Normal. A letra B, a gente vai resolver. Lembra? Isso aqui a gente teve, então, uma aula presencial. A gente montou uma tabela enorme, né? E a gente foi... Aí depois a gente viu que os números vão se repetindo, ok? Na letra C, isso aqui, eu tenho esse valor multiplicado por ele 2 vezes, é uma potência. Beleza? Tá aqui. Opa, tem pergunta? Tinha caído, professora, eu voltei. Então tá bom, seja bem-vindo, Gustavo. Já colocou seu nome completo aí? Se não colocou, coloca, por favor, tá bom? Então eu tenho essa informação, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque faltam menos de 2 minutos, eu tô com medo de perder essas informações. Vou ser bem sincera com vocês, tá? Então, olha, segunda-feira a gente começa corrigindo a 14 a 16, que vai faltar, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem na segunda-feira para mim e a gente vai conversando, tá bom? Gente, um beijo para vocês, tá? Tudo de bom, bom final de semana, juízo, estudem e o mais importante, fiquem em casa, tá? Tchau, galera. Beijinhos.